Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós iremos começar aqui com o nosso momento de louvor. Mas antes disso, eu gostaria de ler uma passagem da palavra do Senhor com os irmãos, que está ali no Salmo 81. Salmo 81 é um salmo de Asaf. E diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Esse salmo, meus irmãos, convoca o povo de Deus a relembrar aquilo que o Senhor fez por eles, e ao relembrarem isso, cantar com júbilo a Deus, que é a força do seu povo, e celebrar o Deus de Jacó. Portanto, eu convido todos vocês nessa manhã a entoarmos um cântico em espírito e em verdade ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Santo Deus, nós suplicamos a Ti nesta manhã, que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos conduza para prestarmos, ó Deus, um culto verdadeiro a Ti. Em espírito e em verdade, enche os nossos lábios, ó Deus, com cânticos de honra, de glória, de exaltação, de louvor, para que somente o Senhor receba honra e glória nesta manhã, Senhor. Enche, ó Santo Espírito, os nossos corações com cânticos dignos de adoração. Faça isso, Deus, para a sua glória. Amém. Cantemos ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os céus, em todo transe agudo. Pertinas, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos.
venham assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos ao seu reino. Castelo forte é nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Grande é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é
é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Renova-me,
Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que bênção, hein, irmãos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos agora uma oportunidade de contribuir com as nossas ofertas, nossos dízimos. E essa também é uma forma de nós cultuarmos ao Senhor. Na verdade, nós apenas devolvemos aquilo que o Senhor nos deu, tendo em vista que tudo aquilo que temos e que somos, nós recebemos do Senhor. E antes de convidar os irmãos a cultuar ao Senhor com as suas ofertas e os seus dízimos, eu gostaria de ler uma pequena passagem da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O verso 6, o apóstolo Paulo está falando de quantidade. Mas eu quero um pouquinho adiante, no verso 7, onde ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O verso 6, o apóstolo Paulo fala de quantidade. O verso 7, o apóstolo Paulo fala de qualidade. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a vir à frente. Se você não tem problema algum, mas você que tem e tiver proposto no seu coração, eu quero convidar você a vir à frente, enquanto os nossos irmãos irão cantar mais um hino. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos em frente. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, precisa
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer do que fizestes por mim, como alto é o céu, como alto é o céu. tua misericórdia Sem fim. como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero prevalecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti.
Que bênção, hein? Louvores maravilhosos. Glória a Deus. Eu quero ler uma passagem rapidamente, depois eu quero convidar o irmão Rogério aqui. Essa passagem está em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Hoje nosso irmão Rogério, por favor, Rogério, nós já vamos orar pelas crianças. Deixe-me convidar aqui o Rogério, nessa manhã. Deixa-me ver se está. O irmão Rogério, ele vai nos trazer uma palavra hoje. Na verdade, ele vai nos ofertar aqui um deleite, uma caminhada histórica sobre a Reforma Protestante. O irmão Rogério, para quem não sabe, junto com a sua esposa Priscila, que está ali de verde, eles congregam numa igreja reformada lá no Japão. E eles estão aqui visitando seus familiares e nos encontraram pelas redes sociais e estão aqui cultuando ao Senhor conosco. E nós, eu junto com o pastor Marco, nós quisemos convidá-lo para que ele pudesse compartilhar com a gente um pouquinho daquilo que ele tem aprendido, um pouquinho daquilo que ele já tem ministrado lá na congregação, onde ele serve lá do outro lado do mundo. Amém? Então, eu já vou passar a palavra para o Rogério. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém. Mas antes disso, vamos orar pelas crianças. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos mais uma vez no Seu nome para cultuarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor e também, ó Deus, para crescermos, ó Pai, na Sua palavra. E eu peço a Deus, ao Senhor, que conceda às crianças ali na salinha o discernimento, ó Deus, para que eles sejam abençoados, edificados, consolados, disciplinados, exortados na Sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa também dar sabedoria às irmãs que estarão ali conduzindo essas crianças e que elas também possam ser guiadas e conduzidas pelo Seu Espírito. Que o Senhor faça tudo ali dentro, ó Deus, exclusivamente para a Sua honra e para a Sua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Está contigo, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor. Podem se assentar, tomar os seus assentos. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra e um privilégio muito grande poder estar aqui nesta manhã com os irmãos e poder aqui, compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar aqui um pouco desse contexto histórico do que foi a Reforma Protestante. Então eu sou muito grato a Deus, primeiramente, por ter nos preparado aqui uma igreja bíblica em que nós podemos aqui congregar, vamos dizer assim, com os irmãos nesse período em que estamos aqui no Brasil. Como o pastor disse, eu e minha família hoje estamos no Japão, já estamos ali há 7 anos, servindo ali na Igreja Batista Reformada, na cidade de Nishio. E tem sido um grande privilégio poder servir a Deus ali também, naquela igreja, naquela comunidade local. Deus nos tem dado graça, tem nos dado crescimento ali também, apesar de toda a dificuldade que nós encontramos também, lá do outro lado do mundo. Então, irmãos, hoje, à guisa de introdução, eu gostaria de dizer aqui que é uma data muito especial para nós cristãos reformados, principalmente nós batistas reformados, porque amanhã, na verdade a data certa é amanhã, dia 31 de outubro,
estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. Então, enquanto o mundo aí fora, as pessoas no mundo estão comemorando o Halloween, a festa das bruxas, nós cristãos estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante. Né? Quando Martinho Lutero ali afixou as suas 95 teses lá no muro, né, na porta, né, na verdade, do castelo de Wittenberg, né, contra a Igreja Católica, e ali dando então início à Reforma Protestante. Irmãos, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam se eu sou cristão e de qual igreja eu sou, eu respondo, né, sim, eu sou cristão e sou de uma igreja batista reformada. E as pessoas às vezes não entendem o que isso significa. As pessoas, elas não entendem o que significa ser reformado. Hoje, infelizmente, até o termo batista deve ser explicado, porque as igrejas batistas, hoje em dia, já se perderam há muito do que é verdadeiramente a essência do batista. Né? Mas eu não quero hoje aqui tratar com os irmãos a respeito desse termo, né? Talvez fique aí para uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero tratar com os irmãos aqui hoje é a respeito do que é ser reformado. Porque batista, as pessoas até conhecem, embora tenham aí um conhecimento errado, um conceito errado, mas elas entendem, elas sabem o que se trata, porque existem muitas igrejas batistas por aí. Mas o termo reformado, muitas vezes, é novo, e elas não sabem o que isso significa. Então, as pessoas geralmente, ou elas não sabem do que se trata, né? Tipo assim, elas se perguntam, o que é reformado? Será que é uma igreja que passou por uma reforma? É o prédio da igreja que é novo? Elas não entendem o que é isso. Ou muitas vezes, quando as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento a respeito do que se trata isso, muitas vezes elas acabam associando e limitando o que é ser reformado apenas aos 5 pontos do calvinismo, né? Mais conhecido como aquele acróstico da tulipe, né? E embora ser reformado significa, sim, você adotar essa soteriologia calvinista, você conhecer essas que nós chamamos de doutrinas da graça, mas ser reformado, irmão, vai muito além do que apenas esses 5 pontos do calvinismo, né? Ser reformado abrange uma cosmovisão mais ampla de tudo, de queda, redenção, da criação, queda, redenção, né? Vou dizendo aqui a ordem do Evangelho, sobre ter uma cosmovisão sobre as artes, sobre a ciência, sobre a vida, ter uma cosmovisão bíblica sobre toda a vida. Mas, se tratando aqui agora de termos mais litúrgicos, do que é ser uma igreja reformada, significa que uma igreja reformada ela tem uma herança histórica. Ela está ligada historicamente às doutrinas ortodoxas que foram geradas e produzidas pelos reformadores, através de documentos que foram produzidos nesse tempo. Né? Alguns documentos, como, por exemplo, a Confissão de Fé Londrina, que é a confissão mais conhecida como a Confissão de Fé Batista, de 1689, que é a confissão que nós adotamos lá na nossa igreja, e conversando com o pastor Rony, ele disse que é a confissão que vocês adotam aqui na igreja também. Outros documentos, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Fé de New Hampshire, a Confissão Belga, alguns documentos como os cânones de Dort, Catecismo e etc. São vários documentos que fazem com que nós estejamos ligados historicamente a essas doutrinas ortodoxas que foram produzidas pelos reformadores lá no século XVI. Então, irmãos, ser uma igreja reformada significa uma igreja confessional. Por isso que quando eu estava aqui procurando, né, uma igreja para poder estar aqui nesse tempo que estamos no Brasil, e quando me foi indicado, né, na verdade, pastor, foi uma indicação essa igreja, e eu depois fui procurar, né, saber dela, eu já gostei do nome, né, Igreja Batista Confissão Reformada. Porque ser reformado significa você ser confessional. Significa que você adota uma confissão de fé que te ligue a essas doutrinas da reforma. Uma igreja reformada também é uma igreja que tem no seu escopo uma teologia pactual, uma teologia aliancista ou federalista, que são termos intercambiáveis que podem ser usados para o mesmo sistema teológico. Uma igreja reformada também é uma igreja que adota, né, a sua soteriologia, os 5 pontos do calvinismo, aí, conhecido como esses
como essa doutrina da graça que vocês estão aqui, né, estudando aí na escola bíblica. E também uma igreja reformada é que tem o seu padrão do culto, aquilo que nós chamamos de o princípio regulador do culto, baseado única e exclusivamente naquilo que a Bíblia diz, de como Deus deseja ser adorado. Por isso, irmãos, que no culto de uma igreja reformada, a gente não encontra danças na hora do louvor, teatros, apresentações individuais, porque nós não encontramos isso como um padrão de como Deus deixou determinado de como ele deveria ser adorado. Por mais que eu seja sincero naquilo que eu estou fazendo, mas isso não é a forma como Deus deixou como padrão para que a igreja, como uma congregação, pudesse adorar ao Senhor. Ou seja, então, dentro dos elementos, daquilo que compõe um culto de uma igreja reformada, é leitura bíblica, orações, louvores e cânticos espirituais, recolhimento de oferta, pregações expositivas e os sacramentos, como a ceia e o batismo. Por isso, irmão, que hoje, então, aproveitando, né, que dessa data comemorativa dos 505 anos da Reforma, e até mesmo do pouco que eu já tive aqui a oportunidade de conversar com o pastor Rony e o pastor Marcos, eu percebi que a história da igreja aqui é muito parecida com a história da nossa igreja lá no Japão. A gente pode dizer que nós somos apenas uma irmã mais velha, porque nós temos aí já quase 9 anos, né, que foi fundada a igreja lá, mas a igreja lá, na sua maioria, é formada por pessoas que vieram de outros ministérios, que vieram principalmente de um contexto pentecostal. Eu mesmo vim de uma igreja pentecostal, depois fui para uma igreja neopentecostal, até chegar na igreja onde eu estou agora. Então, pensando nisso, que assim talvez como a nossa igreja lá no Japão, alguns irmãos aqui ainda também não estejam totalmente familiarizados com esse termo do que significa ser reformado, o que foi a reforma protestante. Então foi pensando nisso que quando o pastor Rony me fez esse convite para poder vir aqui e trazer essa palavra para os irmãos, eu pensei que seria uma ocasião muito oportuna para falar sobre a reforma protestante, para falar o que foi a reforma, né? Levando em consideração, mais uma vez, que amanhã nós estamos aí comemorando os 505 anos da Reforma Protestante. E eu gosto muito de estudar a história da igreja. E eu costumo dizer, irmãos, que se você faz parte de uma igreja, se você é um crente verdadeiro no Senhor, e você está ligado a uma igreja local, você também faz parte dessa história. E conhecer a história da igreja é conhecer a sua própria história. Então, se alguém não conhece a história da igreja, é como alguém que não conhece a sua própria história. É como alguém que perdeu a sua memória, que não sabe de onde veio, não sabe qual é o seu propósito, não sabe para onde vai. Então, por isso que eu gostaria aqui hoje de falar um pouco sobre essa reforma, do que foi, na verdade, a reforma protestante. Não será aqui uma mensagem expositiva, conforme nós estamos acostumados com o padrão do nosso culto, mas hoje eu quero tratar com os irmãos aqui acerca do contexto do que foi, o contexto histórico do que foi a Reforma Protestante. Nós vamos fazer aqui um pequeno esboço, né, de como Deus tem trabalhado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, de como Deus tem conduzido a sua igreja, e nós vamos aqui ver o porquê que teve a necessidade de realizar uma reforma no século XVI. Então será como se nós estivéssemos pegando um avião e fazendo um voo panorâmico sobre os anos da história, né? Vai ser aqui um voo bem superficial sobre a história, né? Nós não vamos entrar a fundo devido ao tempo, são 505 anos, né? Mais de 500, se eu pegar desde o início da história da igreja, como eu vou tratar. Então, são mais de 2.000 anos de histórias da igreja e que é muito conteúdo para a gente poder tratar aqui apenas em uma pregação ou em uma sessão. Então, nós vamos fazer aqui, como eu falei, esse voo panorâmico bem superficial. Talvez para alguns possa até parecer repetitivo, se talvez você já conhece a história da história da reforma, mas eu vejo a necessidade da gente estar sempre falando disso, uma vez que a igreja é muito rotativa, a igreja está sempre recebendo pessoas novas, está recebendo novos membros, tem sido transmitido pela internet. Então eu acho que, como eu falei, é uma ocasião muito oportuna para a gente estar aqui hoje novamente falando a respeito da Reforma Protestante.
Então, irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo 44. Nós vamos aqui apenas ler esse primeiro versículo, depois nós vamos ler alguns outros versículos. E nesse salmo, nesse versículo 1 do Salmo 44, da mesma forma como o salmo que o pastor Rony leu aqui na abertura do culto, ele nos traz, é um convite a nos trazer a memória de como Deus tem conduzido o seu povo, de como Deus tem trabalhado na história do seu povo, de como nós devemos passar e transmitir isso de geração em geração. Então, Salmo 44, versículo 1 diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Feche seus olhos, irmãos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós somos gratos ao Senhor pela Tua infinita graça e misericórdia para conosco, pelo grande privilégio, Senhor, que nós temos de poder estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, para poder aprender de como o Senhor tem trabalhado ao longo desses séculos, ao longo da história, levantando homens para que pudesse conduzir a Tua palavra, para que ela hoje chegasse até nós. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar para o passado e aprender com o passado. Como alguém já disse, aquele que não conhece a história, aquele que não conhece o passado, está sujeito a repetir os mesmos erros. Então não nos deixe, Senhor, não nos deixe cometer os mesmos erros. Nos ajude, Senhor, a olhar para o passado e aprender com os anos da história, como o Senhor, com forte mão, nos conduziu até aqui. E que sejamos gratos ao Senhor por esses 505 anos da Reforma Protestante, esse feito tão marcante na história da humanidade, que hoje nós estamos aqui comemorando, e somos gratos ao Senhor por nos reunir em uma igreja em que podemos aqui livremente falar sobre o Teu Evangelho, falar sobre a Tua Palavra, estudar a história do Senhor e como o Senhor tem nos conduzido até aqui. Muito obrigado, ser conosco, abençoe, ó Deus, a minha vida, para que eu possa conduzir e conseguir passar a verdade do que tem feito ao longo da história. Abençoe os meus irmãos, que eles estejam com o coração preparados para ouvir, aprender da sua própria história, e que nós sejamos, ó Deus, aqui cada vez mais encorajados, que nós sejamos aqui, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra, para poder dar continuidade a essa história, que sejamos, ó Deus, um canal de bênção para a vida das próximas gerações, e que essa história continue a se repetir com a graça e a misericórdia do Senhor até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, por que há 505 anos atrás se deu a necessidade de realizar uma reforma? A própria palavra reforma, ela já nos traz uma ideia de que nós estamos fazendo uma mudança para melhor. Então, sim, nós estamos fazendo uma reforma para voltar à forma. Dá-se, então, a necessidade de realizar uma reforma quando algo que anteriormente tinha uma forma e ela passou por uma deforma, perdendo, então, a sua forma original. Então, a gente vai fazer uma reforma para poder voltar àquele padrão, àquela forma estabelecida no início. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: qual era a forma original? Bom, os irmãos sabem que na Bíblia, o intervalo que há entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, é um período que nós chamamos aí de período intertestamentário, que significa entre testamentos. E os irmãos podem reparar que na Bíblia existe aí uma folha em branco, representando esse período intertestamentário. Em algumas Bíblias, existem até 4 folhas em branco, representando esse período, que foi um período de 400 anos, em que Deus se manteve em silêncio. Isso quer dizer que Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo, nesse período de 400 anos, que é chamado, então, de período intertestamentário. E nesse período, quem governava o mundo conhecido ali naquela época eram os gregos, ali liderados e governados por Alexandre o Grande. E Alexandre, ele tinha uma intenção, um plano meio que a lá Pink Cérebro, que ele queria dominar o mundo.
A ideia de Alexandre o Grande era dominar e unificar o mundo através da cultura grega. Isso foi conhecido como o período helenístico, em que Alexandre queria que a cultura, a língua grega dominasse todo o mundo. E a língua mais falada naquela época era o idioma grego, tanto que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E quando Alexandre morre, o seu império ali é dividido entre os seus generais. E por volta lá do ano 60 a.C., quem assume o poder são os romanos. E eles fazem ali uma obra de infraestrutura magnífica, uma obra de infraestrutura assim, de encher os olhos. Eles construíram estradas, eles unificaram os portos, eles fizeram ali uma cidade, facilitando o acesso entre as cidades. E por isso que quando a Bíblia diz, quando o período que Cristo veio à Terra, é chamado de a plenitude dos tempos. Porque agora o cenário era ideal. Havia ali uma língua unificada, havia ali aí, também agora essa facilidade para que o Evangelho chegasse a todas as cidades, por conta dessa obra de infraestrutura que os romanos fizeram e por conta da unificação da língua grega, que Alexandre levou para todos os lugares. E isso, mais tarde, foi muito usado pelo apóstolo Paulo. Através das suas viagens missionárias, ele pôde então levar o evangelho, difundir o evangelho por todo o império romano que governava naquela época. Então aí, Cristo nasce de uma virgem, Cristo vem na terra, cumpre o seu ministério terreno, cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, estabelece seu reino com poder, morre na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ressuscita no terceiro dia e passa por volta de 40 dias na terra com o seu corpo glorificado, até que ele então é assunto aos céus. Porém, antes de subir, ele deixa aquela missão aos seus discípulos, que é a tarefa da grande comissão, que está lá em Mateus 28. Os irmãos acompanhem comigo a leitura, Mateus 28, eu não peguei a referência do versículo, acho que é finalzinho, a grande comissão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado. Licença, a gente beber uma água. Daí então, irmãos, com essa grande comissão, com essa ordem de Jesus aos seus discípulos, dá-se então o período que é chamado de o período apostólico, que é o primeiro século da história da igreja, o primeiro século que os apóstolos, ao receberem essa ordem de Jesus para levar a mensagem do evangelho, pregavam a palavra com poder, com autoridade, eles defendiam a verdade do evangelho com unhas e dentes. E o primeiro relato que nós temos na Bíblia, o primeiro livro de história da igreja que nós temos, podemos dizer assim, é o livro de Atos. Então, acompanhe comigo aí, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos versículo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu o som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então ali, irmão, nesse primeiro dia ali da festa de Pentecostes, que era uma festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa, com a descida do Espírito Santo, nasce a Igreja de Cristo. Naquele dia, nesse momento ali, com as primeiras conversões, surge a Igreja de Cristo. E ainda em Atos 2, no versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então,
essa igreja que surge ali no dia de Pentecostes, agora aqui no versículo 42, ela vai começando a criar a sua forma, ela vai começando a criar a sua identidade, ela vai começando a tomar o seu padrão através dos ensinamentos dos apóstolos, aqueles apóstolos que receberam do próprio Senhor Jesus essa tarefa de levar o Evangelho. E à medida que nós vamos avançando aí nesse livro de história, no livro de Atos, nós vemos que a igreja continuava crescendo. E ia crescendo o número daqueles que criam e eram salvos, conforme também nós vimos aí no capítulo 3, com as pregações de Pedro, né, quando Pedro faz aquela pregação e multidões iam sendo acrescentadas, 5.000 homens, 3.000 homens iam se convertendo. E agora no capítulo 4, a igreja ia crescendo em comunhão entre os irmãos, e no versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E a igreja aqui então agora continua crescendo, continua criando a sua forma, estabelecendo os seus alicerces, estabelecendo o seu padrão, até que em Atos 9, um homem, um fariseu da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, que é chamado de Saulo, ele é chamado pelo Senhor no caminho de Damasco, e ele é convertido ao cristianismo e passa agora então a se chamar Paulo. E ele vai se tornar o maior responsável pela teologia da igreja. Ele que é o maior responsável pela doutrinação da igreja, através das suas epístolas, através das suas cartas, que são todas de caráter doutrinário, né, sendo as principais Romanos, Efésios e Colossenses. Então agora Paulo, o maior teólogo da igreja, ele estabelece então a forma doutrinária da igreja. Porém, então, logo após essa conversão de Paulo, logo após esse período, que a igreja estava crescendo na sua forma, estabelecendo seus alicerces, começa uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E no capítulo 12 diz assim, versículos 1 a 3, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Então, irmãos, os outros apóstolos que estavam ali pregando a palavra também foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tiago, como diz aqui nesse versículo que nós lemos, foi morto à espada. Todos foram mortos defendendo a causa do Evangelho. E João, que foi o último apóstolo e o único que morreu de uma causa natural, ele é levado como prisioneiro à ilha de Patmos, e então ele ali recebe a revelação dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, e ele escreve a carta de Apocalipse. E com isso, então, fecha o cânon das Escrituras. Com isso, agora a igreja tem a sua forma concluída. A igreja está ali totalmente, completamente estruturada, completamente estabelecida, através desses fundamentos que os apóstolos deram à igreja, com bases teológicas bem estabelecidas, com a sua doutrina bem estabelecida, com a comunhão dos irmãos bem estabelecida, a salvação mediante a fé e a existência de um Deus trino e soberano. Então essa é a igreja que foi formada com as suas bases bem estruturadas, com a sua forma bem estabelecida. Logo em seguida, então, esse período apostólico, avançando agora nos séculos, não se esqueçam que nós estamos fazendo então uma viagem sobre os anos da história da igreja. Então agora avançando o segundo e o terceiro século da história, que foram conhecidos como o período dos patriarcas, né, ou o período dos pais da igreja, que foram homens responsáveis por dar seguimento, para dar sequência a esses ensinamentos dos apóstolos, como que numa corrida de bastão, foram eles que receberam dos próprios apóstolos esse bastão, essa incumbência de continuar e dar sequência à pregação do Evangelho. E foram homens que também, com unhas e dentes, defenderam a verdade do Evangelho,
né, homens como Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Irineu de León e vários outros. E o mais brilhante e célebre para mim, que foi Agostinho de Hipona, que foi um monge africano, extremamente brilhante e capaz, que ele refutou os ensinamentos de um homem chamado Pelágio, que defendia a ideia de que o homem contemporâneo, ele era como Adão no princípio, que ele tinha o seu livre-arbítrio totalmente estabelecido, totalmente capaz de tomar e fazer escolhas livres de qualquer influência do pecado. Pelágio, ele dizia que a consequência do pecado de Adão ficou restrito apenas em Adão, não passou para a sua descendência. E isso foi totalmente refutado e rejeitado por Agostinho, que, olhando ali as suas bases bíblicas, ele diz que o homem, ele não tem mais o seu arbítrio livre, ou trocando aqui as palavras, ele não tem mais o seu livre arbítrio. O seu arbítrio agora ele está escravizado ao pecado. As nossas decisões todas não são mais livres, elas estão escravizadas ao pecado, como diz lá em Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, o ser humano não tem mais essa capacidade de buscar a Deus livremente, a não ser que o próprio Deus o capacite a isso, transformando o seu coração pecador, dando a ele um novo coração. Então, Agostinho foi o primeiro a falar sobre a doutrina da depravação total, que mais tarde, anos depois, foi estabelecida por João Calvino. Então, irmãos, esses 3 primeiros séculos da história foi um período de muito crescimento para a Igreja de Cristo. Porém, também um período de muita tribulação e muita perseguição por parte do governo romano, por conta do Império Romano, que perseguia os cristãos, e foram 10 grandes perseguições com o intuito realmente de acabar, de dizimar a fé cristã da face da terra. Porém, mesmo em meio a essas tantas dificuldades e perseguições, a igreja se mantinha de pé. A igreja se mantinha firmada, estabelecida naquela forma que os apóstolos deixaram. Então foi um período sim de grande perseguição, mas também foi um período de grande purificação. Porque você se dizer cristão naquela época, era você colocar a sua vida em risco. Era você colocar literalmente a sua cabeça no fio da espada de um soldado romano. Então ninguém estava disposto a morrer por uma mentira. Ninguém estava disposto a colocar a sua vida em risco por algo que ele realmente não acreditasse com todo o seu coração. Se você se declarasse cristão naquela época, era porque realmente você tinha uma fé genuína na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não estava disposto a morrer e defender o Evangelho se você não realmente cresce nele com todo o seu coração. E quanto mais o império perseguia e martirizava os cristãos, a igreja crescia. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires era como a semente da igreja. Porque as pessoas viam o testemunho daquelas pessoas morrendo por causa do Evangelho e dizia, só pode ser verdade aquilo que eles estão dizendo. Como uma pessoa pode levar isso a ponto de morrer por algo se ela não acreditasse naquilo de verdade? Então, o testemunho dos mártires, o sangue dos mártires era como a semente da igreja, e a igreja ia crescendo cada vez mais. Até que por volta do ano 303, no início do 4º século, o imperador romano chamado Constantino, ele se viu diante de uma situação de guerra em que ele estava ali acuado pelo exército inimigo, em que seu exército era bem menor, e ele diz que olha para o céu e vê um sinal no céu, e ele diz para que os seus soldados desenhassem no seu escudo, aquele sinal, que era um sinal de uma cruz. E ele então, acontece que naquela batalha, Constantino vence o exército inimigo, e ele passa a dizer que aquele sinal que ele viu no céu, aquela cruz, era um sinal milagroso. E ele então agora passa a acreditar no Deus dos cristãos. E ele agora então institui e considera o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Juntando assim então agora igreja e Estado. E ele próprio
passa a se declarar o chefe, tanto do Estado, ele já era o imperador, mas agora também o chefe da igreja. E isso ficou então conhecido na história como o Edito de Milão. Daí que surge aquele termo que é muito conhecido, que a gente ouve falar, né, da Igreja Católica Romana. Porque católica significa universal, né? A igreja sempre foi e é católica. Nós somos católicos, nós não somos romanos. Então, acho que não deveria se dizer então catolicismo, deveria se dizer então romanismo, porque católico significa então a igreja universal, a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Então, irmãos, com esse Edito de Milão, com essa unificação da igreja e Estado, é daí que começa a surgir os problemas, é daí que a igreja começa a se declinar, porque os cristãos com esse Edito de Milão, com essa união, eles passaram sim a ter alguns privilégios, eles deixaram de ser perseguidos, eles poderiam agora cultuar a Deus livremente, coisa que antigamente eles não poderiam fazer, eles tinham que cultuar a Deus escondido, dentro das cavernas, dentro das catacumbas. Agora eles poderiam sim cultuar a Deus livremente. Então eles tiveram sim alguns privilégios. E por volta do século 8, o século 9, todo o império, toda Roma, praticamente toda a Europa se declarava cristã. Se declaravam dizer que criam no Deus da Bíblia. Daí a gente até pode pensar, nossa, foi uma grande vitória para a Igreja de Cristo. A gente pode imaginar que então foi um grande avivamento que aconteceu, só que não foi isso que aconteceu, irmãos. Porque é exatamente nesse momento, como eu falei, que a igreja começa a se declinar. É justamente nessa hora que a igreja começa a se deformar, a perder a forma que tinha sido estabelecido pelos apóstolos. Porque agora, com a união da igreja e Estado, as pessoas se diziam cristãs, não mais por uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Elas se diziam cristãs não mais por declarar uma fé verdadeira no Senhor. Elas declaravam cristãs porque agora o cristianismo era a religião oficial do império. Então elas queriam alcançar algum interesse político. Elas queriam alcançar e galgar interesses que o levavam a uma posição de status diante da sociedade. Porque antigamente o cristianismo era a religião dos pobres, era a religião dos mercadantes, das viúvas, mas agora ela se torna a religião dos ricos, dos poderosos. Então as pessoas querem se dizer cristãs porque elas querem uma posição social. Porque naquela época a igreja / Estado, ela dominava todas as áreas da sociedade. A política, a economia, a religião, a ciência, a artes, tudo era dominado pela igreja / Estado. Então as pessoas vinham interessadas nessas coisas, não mais por conta de uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. E esse que foi o grande problema, porque elas vinham também trazendo consigo a sua bagagem religiosa, das religiões pagãs em que elas criam, elas vinham trazendo consigo, carregando as suas heresias, os seus sincretismos religiosos, e isso ia entrando para a igreja. E isso foi então minando o evangelho, isso foi minando as doutrinas que estavam estabelecidas pelos apóstolos e levando a igreja para um lugar totalmente diferente em que ela havia sido fundada pelos apóstolos. E eu vou ler para os irmãos aqui a lista da evolução dessas heresias, daquilo que foi entrando para a igreja, e que desde lá, da conversão de Constantino, no século IV, até o século XVI, com Martinho Lutero, como que as heresias foram ali, paulatinamente, entrando para o seio da igreja e foram deturpando a verdade do evangelho, então que se deu a necessidade de ter essa reforma. Então, os irmãos que já foram aqui de igreja católica vão se identificar com muita coisa aqui. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos. No mesmo ano, inicia-se fazer aquele sinal da cruz. No ano 375, adota-se a veneração e confissão das imagens, aquela adoração que nós vemos os católicos fazendo a imagens de vários santos e santas. No ano 500, o padre começa a se vestir de forma diferente dos leigos. Aquelas batas, aquelas vestimentas que os padres começam a usar para se distinguir dos leigos.
No ano 593, estabelece a doutrina do purgatório. Se os irmãos não sabem o que é purgatório, o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar que, segundo os católicos, né, segundo esse dogma católico, é um lugar que quando a pessoa morre, ela fica ali purgando os seus pecados, até que o que se fizer por ela aqui em terra, ou seja, através de orações, jejuns, até mesmo através das indulgências que nós vamos ver mais para frente, a alma dessa pessoa, ou ela vai sair do purgatório e ir para o céu, ou ela vai sair do purgatório e ir para o inferno. Então, essa é a doutrina do purgatório da Igreja Católica. Percebam então, irmãos, que a igreja que eu estou falando aqui era a igreja de Cristo. E percebam para onde ela está caminhando. Percebam qual é o rumo que ela está tomando, já aqui nesses primeiros anos da história da igreja. Agora, no ano 600, orações começam a ser dirigidas para Maria como mediadora entre Deus e os homens. No ano 607, o papado romano é inaugurado. No ano 786, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo Papa. No ano 1079, instaurou-se o celibato do sacerdócio, né? Ou seja, os padres eles eram proibidos de se casar. E isso é muito influenciado por uma ideia gnóstica, que por sua vez também é influenciado pela ideia de Platão, que os gnósticos diziam que tudo aquilo que é espiritual é bom, e tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é físico, que a gente pode ver e tocar, tudo isso é ruim. Então, ou seja, no casamento, o sexo é a parte ruim do casamento, porque envolve relação de corpos. Sendo assim, então, os padres, por se tratarem de pessoas mais elevadas, eles foram, então, proibidos de se casar e contrair núpcias. Sendo assim, eles estariam no padrão mais elevado, no padrão mais espiritual do que aqueles que se casam. No ano 1215, é instituído a confissão auricular dos padres aos sacerdotes em vez de Deus. Ou seja, também aquele famoso confessionário da Igreja Católica, em que você vai ali, né, numa salinha, você não vê o padre não te vê, você confessa a ele os seus pecados e ele te dá uma penitência, vamos dizer assim, você vai ali, reza 3 Padre Nosso, 2 Ave Marias e só assim depois então você teria o perdão dos seus pecados. Então, a essa altura aqui, os irmãos já perceberam que a Igreja de Cristo já está completamente deformada. A essa altura, os irmãos já perceberam que o padrão da igreja que foi instituído pelos apóstolos já está totalmente fora dos seus padrões. Ela já sofreu uma deformação muito grande. Porém, o pior ainda está por vir. No ano 1229, a Bíblia foi proibida aos leigos. Apenas os clérigos tinham acesso à Bíblia e a missa era realizada em latim. Então, quer você entendesse ou não o latim, a missa era realizada em latim e somente os padres, somente os clérigos tinham acesso à Bíblia. No ano 1414, avançando um pouco aqui agora para o século XV, é proibido o povo o uso do vinho. E se você notar também na Igreja Católica, né, a Eucaristia é feita apenas com pão, não é oferecida, né, não é apresentado ali o vinho. E o próprio Senhor Jesus disse que aquele que não tiver parte com o meu corpo e com o meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não, né, comunhar comigo não tem parte comigo, diz o Senhor. Então agora aqui ainda no século XV, destaca-se a prática da simonia. Essa palavra, irmãos, simonia, vem lá da passagem de Atos, capítulo 8, versículo 18, quando o homem ali chamado Simão o Mago, os irmãos vão lembrar dessa passagem, ele oferece a Pedro, ele tenta comprar de Pedro, oferecendo dinheiro a ele, para que ele também pudesse ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas pudessem ser curadas. Então, essa prática de tentar comprar algo religioso ficou conhecido como simonia. E é isso que a Igreja Católica estava fazendo naquela época. Eles diziam vender algo espiritual para que você adquirisse esse algo, esse pertence, você também poderia ser curado, você poderia ter poder para impor as mãos. E eles diziam vender, olha só, presta atenção, a pena da pomba do Espírito Santo. Eles diziam vender o leite do seio de Maria.
Eles diziam vender os espinhos da coroa de Cristo, a madeira da cruz de Cristo, pedaços dos pães da Santa Ceia, e eram coisas absurdas que eram comercializadas a fim de que você então pudesse ter essas coisas e ser abençoado. E era algo tão absurdo que as pessoas depois, mais tarde, diziam que se você juntasse todos os pedaços da espinha, da cruz de Cristo que foi vendido, você poderia juntar e fazer a Arca de Noé. De tão absurdo que eram as coisas. Eles diziam que se você fosse a Roma, você poderia visitar 18 dos 12 apóstolos, dos túmulos dos apóstolos de Jesus Cristo. Então era algo extremamente absurdo. Mas, pensem, irmãos, as pessoas não tinham acesso à Bíblia naquela época. Como eu falei, anos anteriores, a Bíblia tinha sido tirado do povo. Apenas os clérigos tinham acesso à Bíblia. Então eles não tinham como comprovar se aquilo era verdade. E como a igreja dominava todas as áreas da sociedade, eles acreditavam. Acreditavam porque eles não tinham como comprovar. E só fazendo uma aplicação bem rápida para os dias de hoje, hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus revelada a nós, e muitas vezes nós somos deixados levar aí por pessoas dizendo vender tijolo ungido, a vassoura para espantar o mal. Isso porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, elas iam ver o absurdo que isso representa, como já estava configurado lá desde o século XV. Então, irmãos, agora, avançando um pouco aqui, reparem como que aquela igreja, que Cristo morreu, que Cristo deu a sua vida, que foi fundada ali na doutrina dos apóstolos, que nos 3 primeiros séculos do cristianismo, ela crescia com poder, com graça, com uma fé genuína. Reparem aonde essa igreja chegou. Reparem qual que foi o caminho que essa igreja chegou através dessas doutrinas pagãs que foram entrando e deturpando a verdade do Evangelho. E nesse período, do século XIV e século XV, surgiram alguns homens que se levantaram contra essas práticas, contra esse abuso da Igreja Católica, e eles foram chamados ali de pré-reformadores. Porém, todos esses homens, eles foram mortos, eles foram perseguidos pela Igreja Católica, pela Inquisição, que era um tribunal da Igreja Católica que julgava todo aquele que se levantava com uma doutrina diferente da igreja. Então, se você levantasse uma doutrina, mesmo que seja religiosa ou algo relacionado à ciência, à arte, que fosse contra aquilo que a igreja determinou que seria o certo, você era, então, passado por essa inquisição. E se você não negasse isso, você era morto. Então, essas pessoas, esses pré-reformadores, eles defenderam a fé do Evangelho e eles foram mortos pela Inquisição. E lembre-se então, irmãos, que, como estou falando, a sociedade era totalmente dominada pela igreja. A igreja que controlava todas as coisas. E agora então, irmãos, chegando ali no início do século XVI, no ano 1513, nesse início do século XVI, eis que surge então o auge das heresias. Quando o Papa Leão X, ele, a fim de arrecadar recursos para reconstruir ali a Basílica de São Pedro, ele autoriza um homem chamado Johann Tetzel que percorresse toda a Alemanha vendendo as indulgências papais. As indulgências eram documentos emitidos e assinados pelo Papa que garantia a sua salvação. E garantia às pessoas que adquirissem aquele documento, ela então receberia o perdão dos seus pecados e teria a salvação. Ou seja, o perdão dos pecados era comprado. Para você ter a remissão dos seus pecados, você tinha que comprar as indulgências do Papa. E esse homem, Johann Tetzel, ele tinha um poder de persuasão, ele tinha uma eloquência muito grande, ele tinha um discurso muito dramático, que fazia com que as pessoas comprassem essas indulgências. Ele chegava dizendo fazendo um discurso muito dramático, falando assim: ontem eu tive um sonho, e eu escutei uma alma gritando, será que não é o seu tio? Será que não é o seu pai? Então compre as indulgências, pague o perdão do pecado para eles, salve a si mesmo. Então as pessoas, elas ficavam desesperadas, elas não tinham acesso à Bíblia, como eu falei, então elas acreditavam nesse discurso e compravam. E aí, nesse período, que surge um monge alemão da ordem dos agostinianos, chamado Martinho Lutero.
E Lutero, ele tinha um grande problema com a frase justiça de Deus. Porque, apesar de Lutero ser um monge, né, da ordem dos agostinianos, que era um monastério muito rigoroso, muito rígido daquela época, porém, com o passar do tempo, esse monastério, esses ensinamentos de Agostinho também se perderam. E nesse monastério onde Lutero estudava, também era ensinado ali que a salvação era mediante as obras. E Lutero dizia que se alguém pudesse ser salvo pelas obras, ele certamente seria. Porque Lutero, ele fazia de tudo para mortificar a sua carne, ele fazia de tudo para pagar penitências. Ele muitas vezes foi encontrado no seu quarto, ali no frio da Alemanha, apenas com as roupas de baixo, a fim de mortificar a sua carne. Ele fazia penitências, subia escadas de joelho, e toda vez que ele fazia essas coisas, ele ainda assim não achava que aquilo era o suficiente para poder aplacar a ira de Deus. Ele não achava que aquilo era suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Então, ele chega a dizer que ele sentia ódio desse termo justiça de Deus, porque nada que ele fazia, ele sentia que poderia alcançar a justiça de Deus. E Lutero chega a dizer que ele sentia ódio do próprio Deus, porque ele via Deus como esse tirano, que impõe sobre você que você deve ser justificado pelas suas obras, mas nada que você pode fazer é capaz de satisfazer essa ira e a justiça de Deus. Então Lutero chega a dizer que ele tinha ódio do próprio Deus. Foi então que Lutero ele foi mandado a Roma a fim de estudar mais a palavra de Deus, e ao chegar lá em Roma ele se depara ali com a obra-prima do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. E logo já no primeiro capítulo, quando ele vê ali os versículos 16 e 17, né, que o pastor Rony leu aqui, eu queria ler novamente com os irmãos, diz assim: não me vergonho do Evangelho, porque porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, aquilo foi libertador para Lutero. Ele diz assim: imediatamente me senti renascer. Me pareceu como se escancarassem para mim as portas do paraíso. Desde então, a Escritura inteira ganhou para mim um significado novo. Quando outrora odiava o termo justiça de Deus, outro tanto o amava agora. Exaltava esse dulcíssimo vocábulo. Assim, essa passagem de Paulo tornou-se para mim a porta do paraíso. Por isso, irmãos, que quando Johann Tetzel chega na Alemanha vendendo as indulgências papais, vendendo a salvação, Lutero ele imediatamente se opõe a essa doutrina diabólica. Porque através dos estudos da palavra de Deus, Lutero ele percebe o desvio que a Igreja Católica se havia tornado durante todo esse tempo. Ele percebia a deformação que a Igreja sofreu. E então que no dia 31 de outubro de 1517, né, amanhã completando aí exatamente 505 anos, ele afixa ali na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências papais. Mas é importante dizer, irmãos, que Lutero ele não fez isso como um ato de rebeldia, ou como um ato indisciplinar. As portas das catedrais naquela época era como um mural. Era como se você quisesse publicar alguma coisa, você colocava e fixava as suas ideias na porta das catedrais. Assim como hoje, se você quiser postar alguma coisa, que todos vão ver, vão ler, você publica no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, assim, naquela época, eram as portas das catedrais. Lutero, então, ele fez isso também no dia 31 de outubro, porque no calendário católico, o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E o dia 2 de novembro é o dia de Finados. Então ele sabia que naqueles próximos dias, muitas pessoas viriam visitar aquela catedral. E vendo ali as suas 95 teses afixadas, as pessoas então comentariam, as pessoas falariam a respeito daquilo. Mas lembre-se, irmãos, nós estamos aqui falando o quê? Da reforma protestante. E qual que é o objetivo da reforma? Voltar à forma original. Voltar àquela forma que sofreu uma deformação.
E Lutero, então, ele queria fazer isso. Lutero, ele queria que a igreja voltasse à sua forma original. Ele queria chamar ali a igreja para um debate. Ele queria que a igreja tivesse uma reforma de dentro para fora. Lutero, ele nunca quis romper com a igreja. Ele nunca fez isso como um ato disciplinar. Porém, obviamente, essa atitude de Lutero não foi vista com bons olhos pela Igreja Católica, porque isso afetava diretamente as indulgências papais, que eram a fonte de lucro para a igreja reconstruir a catedral, ali a Basílica de São Pedro. Então, em dezembro de 1520, o Papa ali manda um documento chamado de Bula Papal, dizendo mais ou menos assim: olha, Lutero, essa é a sua última chance. Se você não se retratar, se você não renunciar às suas 95 teses, nós vamos te excomungar da igreja. E Lutero, então, pega essa bula junto com alguns outros documentos e queima essa bula papal em praça pública. Então, no ano 1521, o imperador Carlos V convoca uma reunião ali na cidade de Worms, que ficou conhecida então como a Dieta de Worms. Essas dietas eram como assembleias políticas e administrativas que eram realizadas a fim de resolver problemas do país. Então, ali agora, diante das autoridades governamentais, das autoridades eclesiásticas, Lutero, ele é novamente intimado a se retratar das suas teses. Então, ali naquele dia, ele pede um dia para pensar, ele vai embora para sua casa, e ali naquela noite, ele trava uma batalha muito forte na sua mente contra o diabo, e é aí então que ele compõe esse hino que nós cantamos aqui hoje de manhã, o Castelo Forte, baseado ali no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso castelo forte, é aquele que luta por nós contra os nossos inimigos. E então, no dia seguinte, ele é novamente levado à presença dessas autoridades, e ele diz o seguinte: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa e nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei. É inseguro fazer algo contra a sua consciência. Essa é minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Com isso, então, irmãos, Lutero praticamente estava assinando a sua sentença de morte. Porque, assim como os pré-reformadores lá no passado, Lutero, então, ele seria morto pela Inquisição, por esse tribunal que julga ser errado tudo aquilo que a Igreja Católica instituiu como verdade. Então, que no meio do caminho, enquanto Lutero estava sendo levado para o matadouro, vamos dizer assim, eis que acontece aquele milagroso sequestro em que os amigos de Lutero, ali ordenados pelo príncipe Frederico III, eles sequestram Lutero e levam Lutero para o palácio desse príncipe. Então, ele agora protegido pelas fortes muralhas do palácio, Lutero ele tem a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão. E uma curiosidade importante sobre essa tradução que Lutero fez para o alemão é que ela teve um papel fundamental, não somente no âmbito religioso, mas também no âmbito social. Porque a Alemanha não era como nós a conhecemos hoje. A Alemanha era um país muito pobre, dividido em várias regiões, em vários condados. E cada um desses condados tinha um dialeto, tinha uma linguagem própria, vamos dizer assim. Então, com a tradução que Lutero fez da Bíblia, ajudou a unificar a linguagem na Alemanha. Então, muitas pessoas também foram alfabetizadas através da Bíblia, através dessa tradução que Lutero fez, pegando ali, lembrem que a Bíblia, ela tinha sido tirada dos leigos e a Bíblia era em latim. Ele pega, então, agora e traduz para a linguagem do povo. E isso faz com que o povo agora tivesse acesso à palavra de Deus e tivesse, então, também a importância desse papel social que a Bíblia produziu ali.
E paralelo a isso, né, outras reformas começaram a surgir na Europa. Né? Na Suíça, um homem chamado Ulrico Zwinglio, ele encabeça uma reforma que mais tarde seria direcionada por João Calvino. E muitos historiadores concordam que João Calvino foi o maior teólogo da reforma. Se enquanto Lutero ele foi o fogo, ele foi a paixão, ele foi o coração da reforma, João Calvino foi o cérebro da reforma. Foi ele que, ali com as suas institutas, né, com 24 anos, ele já publicou um dos maiores documentos teológicos da reforma, que é conhecido como as Institutas de Calvino. Então, ele quem sistematizou toda a doutrina por trás da reforma protestante. Então, irmãos, essa foi a reforma protestante. Isso foi o que aconteceu durante todos os anos da história da igreja, em que Cristo estabeleceu a sua igreja através da doutrina dos apóstolos, e a igreja foi perdendo a sua forma com o passar dos anos, e sendo assim, então, a necessidade de realizar a reforma protestante. Como eu falei, aqui é apenas um voo superficial, para que nós pudéssemos entender o que foi a reforma, o porquê da necessidade da reforma protestante devido a essa deformação em que a igreja sofreu. E mais tarde, esses pontos da reforma foram sintetizados em 5 pontos que combatiam, cada um delas, as doutrinas católicas, que foram termos, né, que foram ali afixados e que até hoje são conhecidos, né, como o sola scriptura, ou somente as escrituras, o sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, soli deu glória, somente a Deus seja dada a glória. E obviamente eu não vou aqui entrar nesses termos, né, mas esses pontos, eles foram levantados, eles foram cunhados, vamos dizer assim, a fim de fazer com que a igreja voltasse à sua forma, a fim de combater cada um deles, esses dogmas, essas doutrinas católicas que foram entrando e deturpando a igreja que foi criada ali em Atos 2. Então, irmãos, como eu falei, esse foi esse panorama que nós fizemos aqui da reforma protestante. Agora, só para concluirmos, eu gostaria de pensar com os irmãos aqui acerca do seguinte ponto. Um outro lema, um outro tema da reforma protestante fala assim: igreja reformada sempre reformando. Isso quer dizer então que nós precisamos passar por uma nova reforma? Será que nós precisamos hoje em dia de uma nova reforma? Eu creio que sim, irmãos, mas eu não estou dizendo no sentido de uma nova, de fazer algo diferente. Nós precisamos voltar àquilo que foi instituído por esses reformadores. Porque, se nós pararmos para pensar, será que hoje nós precisamos de um sola escritura? Muitas pessoas hoje em dia, que se dizem cristãs, colocam as suas experiências pessoais acima da palavra de Deus. Colocam sonhos, profecias acima da palavra de Deus. E nós, então, assim como os reformadores daquela época, devemos dizer, não, sola escritura. Somente a escritura, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. A revelação de Deus, ela já está completamente revelada a nós. Nós já temos hoje tudo aquilo que Deus queria revelar a nós, completo, estabelecido, naquilo que Ele deixou para nós como a palavra do Senhor. Então nós não precisamos de sonhos, profecias, revelações para nos revelar aquilo que Deus quer nos revelar, porque tudo isso já está revelado na sua santa palavra. Então por isso nós dizemos sola escritura. Será que hoje nós precisamos de um sola fide? As pessoas hoje também, elas dizem que precisamos sim da fé, elas não negam a fé, porém, muitas vezes é fé mais alguma coisa, é fé mais obras. E nós sabemos, irmãos, que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. As nossas obras não podem nos salvar, somos salvos somente pela fé. Será que nós precisamos de um sola gratia? Muitas vezes, irmãos, como eu falei aqui, as pessoas dizem não só por fé,
mas também por obras, como se as nossas obras fossem capazes de nos santificar, como se as nossas obras fossem capazes de nos tornar santos e justos diante de Deus. Então, assim como os reformadores, nós devemos dizer também, não, é somente pela graça. Porque se fosse algo que fosse diferente de graça, não seria graça, seria mérito. Se nós fôssemos salvos pelo aquilo que nós podemos fazer, não seria graça, irmãos. Por isso, nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Nós somos salvos somente pela graça. Nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, que é a graça e a infinita misericórdia de Deus. Será que hoje, então, nós precisamos de um solos Christus? Hoje as pessoas dizem que muitos caminhos levam a Deus, né? Ou essa diabólica teologia coaching, que diz que a solução está em você, que você pode, você tem a solução para os seus problemas, você consegue, você é capaz. Então, assim como os reformadores, mais uma vez, nós devemos dizer, solos Christus. Somente Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Não há salvação fora de Cristo. Você não é capaz de nada, somente Cristo e pela obra redentora na cruz é que nós somos salvos. E para finalizar, irmãos, será que hoje nós precisamos de um só lhe deu glória? Hoje, muitas igrejas, o culto de muitas igrejas é antropocêntrico. Ou seja, é o homem no centro. Tudo é voltado para o homem. Tudo é voltado para a minha bênção, para a minha vitória. As músicas são voltadas para o homem, a pregação é voltada para o homem. Então, assim como os reformadores, nós devemos também dizer, não, só lhe deu glória, somente Deus a glória. O culto deve ser deuscêntrico. É Deus que está no centro de tudo. Toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nome santo do nosso Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus querido, somos imensamente gratos ao Senhor, Pai, por podermos aqui, ó Deus, desfrutar desses anos da história em que o Senhor, com forte mão, levantou homens para que defendessem a causa do Evangelho, e que hoje nós aqui como igreja, como batistas reformados, nós podemos conhecer desse grande feito que o Senhor fez na história, em que nós aqui hoje, Senhor, celebrando esses 505 anos da Reforma Protestante, queremos te dar toda a glória que o seu nome é devido, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos firmes na Tua Palavra, a dizermos que somente a Tua Palavra é a nossa regra de fé e prática, a dizermos e declararmos que somos salvos unicamente pela fé, pela graça que o Senhor nos deu, que somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho, é o nosso mediador entre o Senhor, entre nós e o Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo naquela cruz, muito obrigado por podermos aqui hoje desfrutar dessa comunhão, por podermos, ó Deus, aprendermos com esses anos da história. Muito obrigado, Jesus Cristo. Ser conosco ainda durante todos esses anos em que nós ansiosamente esperamos a Tua vinda. Nos ajude, Senhor, a dar prosseguidade, a dar testemunho, Deus, da nossa fé. Que nada venha nos abalar, assim como aqueles cristãos nos primeiros séculos declaravam uma fé genuína no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a termos a nossa fé firmada na Tua presença, na Tua palavra, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, Senhor. Nós te louvamos, te amamos, te damos toda a graça, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor se revelou a nós, e muito obrigado por isso. Que nós, como uma resposta de gratidão, possamos louvar o Teu santo nome, e possamos testemunhar desse amor por onde quer que passemos, Senhor. Nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aqui com a gente para a gente orar por você. Glória a Deus, hein, irmãos? Enquanto eu ouvia ali, eu estava pensando assim, o alimento é sólido. Sólido. Leva um pouquinho para ser digerido, mas tem tantos nutrientes que o corpo, a mente, o espírito começa a se revigorar e
e entender melhor quem nós somos. Eu creio que para mim o Senhor falou grandemente, eu estava ali pensando enquanto orava. O Senhor hoje nos falou como uma brisa suave, mas ao mesmo tempo como uma tempestade, despertando, chamando a igreja a refletir sobre o caminho, sobre a identidade, sobre a maneira como nós estamos vivendo, sobre quem somos, em que cremos, por que cremos. Então, glória a Deus pela vida do Rogério. Queria chamar aqui a Priscila, juntamente com seus filhos, para a gente fazer uma oração por vocês. Traz ele aí, Silene. A Silene está de óculos agora, vocês repararam? Pastor Marco, vem cá para você fazer essa oração, por favor. Nos agracie aqui com essa bênção. O Rogério tinha me perguntado se ele poderia pregar em japonês e eu traduzi, mas não ia dar certo não. Deus ainda não me deu esse dom. Amém. Quem sabe em algum momento, de uma maneira mais informal, você possa contar um pouco da sua história lá para a gente, né? A gente conhecer. Aí a gente pode ver isso, né? Vamos orar. Pai, nós agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio de podermos desfrutar dessa mensagem maravilhosa, na qual o Senhor usou o teu servo Rogério para trazer para nós. Creio que aprendemos muito da nossa história, a história que começou lá no momento em que Cristo enviou os seus apóstolos e tem se seguido por todos esses anos até os nossos dias. E eu te louvo, Pai, porque apesar de todos os ataques, de todas as ações do inimigo, os teus servos têm prevalecido, aqueles, ó Deus, que perseveram em seguir os princípios estabelecidos pelo teu evangelho. Sabemos que há muita coisa ainda que devemos melhorar, mas pela graça do Senhor confiamos que o Senhor nos ajudará nesse propósito. Pai, nós agradecemos a Ti por este casal, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles, o ministério deles, a família deles, que eles sejam bênção onde eles colocarem os pés, bênçãos usados por Ti, para que o Teu nome seja glorificado por meio da vida deles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para finalizar, não posso deixar de fazer a propaganda. Livros, temos 3 livros, ok? Quero incentivar vocês a continuar a leitura. Não é fácil, a leitura você tem que criar um hábito, né? Tem que se esforçar até vencer o sono, ok? Livro Alianças, Robertson Palmer, ok? Fala aqui das alianças, um livraço, curtinho, mas um livro muito top. O Peregrino, um livraço também, um clássico, foi escrito enquanto John Bunyan estava na prisão, ok? John Bunyan foi preso por pregar o evangelho. Ele tinha uma filha doente e foi oferecido para ele a oportunidade de que, se ele topasse ser liberto e nunca mais pregasse o evangelho, ele poderia voltar para sua esposa e para sua filha doente. O John Bunyan respondeu para os seus opressores da seguinte forma: me soltem hoje e ainda hoje pregarei o evangelho. Esse é um livro desse grande homem de Deus. E terceira obra, Filhos Irados, uma abordagem bíblica sobre a ira, do Lua Priolo, um grande conselheiro familiar, um livraço também. Ah, pastor, mas eu não tenho filho. Leva que vale a pena. Se você não tem filho, você é filho. Então você vai entender um pouquinho do seu coração também. Certo? Então, está aqui as 3 obras. Quem quiser lê-las, eu incentivo vocês a continuarem perseverantes no desafio da leitura. Amém? Então é isso. Mais algum recado, pastor Marco? Não? Então, vamos encerrar então orando ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por todos os nossos serviços que prestamos aqui ao Senhor, que foram conduzidos, ó Deus, pelo seu Espírito, para a sua glória e em conformidade com a sua palavra. Nós te agradecemos. Nós, ó Deus, te damos graça.
Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós te honramos, porque o Senhor é bom, a sua graça, a sua misericórdia tem estado conosco dia após dia. Que o Senhor continue conosco, ó Deus, assim como o Senhor mesmo prometeu, que estaria com o seu povo até a consumação dos séculos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito de Deus, sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não somente agora, mas para sempre. Amém. Ide em paz, meus irmãos, não se esqueçam do livro aqui, ok? Deus abençoe vocês, um bom restante de final de semana.